Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa maratona Empreendendo com Doces Personalizados. O assunto é bem legal, o assunto de hoje, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda Reis, eu sou Candy Designer e o assunto de hoje é como ativar a sua criatividade para diversos assuntos, né? Tanto para soluções, para decorações, enfim, para o que você precisar. Para você, como que a gente vai expandir a nossa capacidade criativa, tá? A criatividade é a capacidade que todo ser humano tem, né, de criar, de transformar uma ideia, né? Às vezes a ideia já existe, a gente transforma uma ideia, criar produtos também, né? Não só soluções, não só estratégias, produzir alguns conteúdos que engajam mais do que os outros. Então, a criatividade, ela abrange todos esses processos, né? E na confeitaria, ela é indispensável. Claro que em todas as áreas ela é muito importante, mas na confeitaria, em particular, ela é indispensável, porque na maioria das vezes a gente trabalha com criação, né? Não é um processo mecânico. O que eu estou tentando dizer é que não é uma criação engessada, tá? Não é um projeto engessado. Em nenhum produto que você vai fazer na confeitaria, a gente precisa desse trabalho de criatividade, de criação, para a gente poder dar um acabamento decorativo bonito que chame atenção, né? Que impacte os nossos clientes e a gente faça eles primeiro comer com os olhos, né? Então, na confeitaria é indispensável que você tenha essa criatividade e use a criatividade. E todo mundo tem, tá? Claro que umas pessoas já nascem com esse dom, tá? É normal, algumas pessoas têm essa criatividade um pouco mais aguçada que os outros, mas, na verdade, a criatividade ela é como um músculo. A gente consegue exercitar isso durante o dia a dia, né? Se a gente começar a trabalhar com pequenas ações, a nossa criatividade, ela acaba expandindo muito o potencial, né? O nosso cérebro expande muito o potencial criativo. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Até mesmo o Walt Disney, gente. Se o Walt Disney não era considerado uma pessoa criativa na sua essência, a gente pode se desculpar um pouquinho, né? A gente pode querer trabalhar e se esforçar um pouquinho mais. Ele mesmo foi demitido do jornal que ele trabalhava antes de criar a Disney, e com essa justificativa, inclusive, de que ele não era tão criativo. E aí, depois de um tempo... Desculpa que aqui tem cachorro, gente, desculpa. E aí, depois de um tempo, ele explorou esse potencial dele e temos a Disneylândia hoje aí, maravilhosa, cobiçada por todo mundo, né? Então vamos dar uma chance para a gente mesmo de a gente explorar essa nossa capacidade criativa e explorar todo o potencial no nosso cérebro, né? Então vamos lá. Sem a criatividade, o nosso trabalho ele vai ficar engessado, tá? A gente não vai conseguir sair da mesmice, né? E muitas das vezes a gente vai se limitar a copiar o trabalho de outra pessoa. Então, o que acontece? A gente fica parece uma palavra ruim, mas é a que bem define esse momento. A gente fica na mediocridade, né? No mediano. A gente nunca vai se destacar. Então, e não é isso que a gente quer, né, gente? A gente trabalha muito justamente para a gente se destacar no mercado, né? Para a gente ter alguma relevância, fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então, para isso, a gente precisa da criatividade. E como que a gente aguça, né? Como a gente trabalha essa criatividade? Existe um método, tá? Que o nome dele é método Scamper. Eu vou botar para vocês aí na tela. O S, claro, vem de substituir, tá? O que aconteceria se você substituísse um item por um outro no seu projeto? Tá? Vamos, por exemplo, no caso dos doces personalizados, se você tem um doce do circo, tá? Onde você viu uma referência de doce de circo, onde tem um elefante com uma bolinha no bico. O que aconteceria se você trocasse aquele elefante por um palhaço malabarista? Você ia conseguir um projeto melhor, um resultado melhor, que mais se adequa ao seu caso, às suas circunstâncias, à festa do seu cliente?
Então a gente tem que pensar justamente nessa substituição. Como é que eu posso, o que ia acontecer se eu tirasse um item, né, alguma estratégia e colocasse uma outra coisa no lugar? O que aconteceria? Que resultado que eu teria com isso? Isso é o substituir desse método Scamper. O C do Scamper é o combinar. O que aconteceria, o que surgiria se você combinasse 2 itens de 2 projetos diferentes, né, de 2 doces diferentes, de 2 estratégias de marketing diferentes? Qual resultado você conseguiria com isso? Por exemplo, de novo, no caso dos doces, trazendo para os doces personalizados, que resultado que você teria se você combinasse o acabamento de um modelo com a modelagem de um outro modelo e a paleta de cores de outro modelo, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Você combinar os elementos, tá? De um modelo com outro, ou de uma estratégia de marketing com outra, tá? Eu não estou me limitando aqui a produtos, tá? A criatividade vale para qualquer coisa, né? Para conteúdo, para solução de marketing, para solução de entrega, para o produto propriamente dito, né? Para decoração dos doces. Então, assim, a gente usa a criatividade para qualquer um desses elementos, tá? O A do Scamper é o adaptar. Então, o que você pode fazer para você adaptar esse seu projeto ou esse seu produto num cenário novo? Bom, a gente está vivendo isso agora, né? Os doces personalizados praticamente tiveram que passar por esse movimento do Scamper agora de adaptação, porque a gente não tem mais aquelas festas grandes que eram tradicionais com os doces personalizados. E aí o que aconteceu? Surgiu os novos kit festas pockets, né? Pequenininhos, onde os doces personalizados eles já são combinados de uma forma diferente. Então, é justamente isso. Você adaptar um produto para uma realidade diferente, né? Um cenário diferente. E isso é uma atividade criativa que você tem que ter, tá? Inclusive, agora, nesse isolamento, o que mais a gente precisa é de criatividade, porque a gente vai ter que se virar nos 30, porque a gente não sabe nem quando vai acabar esse isolamento, né? A gente está num cenário de total incerteza. Então, esse A do Scamper de adaptação é imprescindível. É algo que você tem que trabalhar todos os dias, tá? E de novas estratégias, vamos supor, de novos produtos que se encaixam mais nesse cenário, tá? Então, vamos começar a nos fazer esse tipo de pergunta, tá? O M é de modificar. Tá? O que você pode modificar no seu projeto ou no seu produto que ele ganhe mais valor, tá? Que te traga um resultado mais positivo. Então, a gente tem que trabalhar também essa modificação do projeto, não só uma substituição, não só uma combinação, mas sim modificar ele totalmente. Vou dar um exemplo. Como é que eu poderia mudar a cara de um doce específico que eu tenho uma referência, tá? E aí eu não estou falando só de algum elemento, estou falando mudar a essência dele, né? E que deixaria um visual mais impactante. Eu vou dar um exemplo mais específico. Se você tem como referência um doce personalizado simples, tá? Com uma modelagem simples, só o doce e uma modelagemzinha em cima. Como que você faria isso causar mais impacto? Transformando ele num cenário comestível, né? Você está mudando completamente a essência daquele projeto, né? E dando um visual muito mais impactante, tá? Gerando um resultado muito mais positivo, tanto para você quanto para o seu cliente. Então, o M encaixaria nessa situação. O P do Scamper é procurar usos diferentes. Isso na confeitaria a gente tem demais, né, gente? É o que a gente chama de sobremesa desconstruída, né? De receita desconstruída. Até no caso da bala de brigadeiro surgiu com esse critério do método Scamper, né? De procurar um uso diferente.
Era uma receita que acabou dando errado e, na verdade, ela foi utilizada de forma diferente, né? Ela foi adaptada. É uma adaptação com um uso diferente, né? Outro exemplo que se encaixa aqui, a casquinha do brownie do Luiz. Ele já tinha aquele produto que ele ia até jogar fora, e aí ele transformou num produto que hoje em dia é um dos carros-chefes dele, né? Que é aquela latinha que tem as casquinhas do brownie, né? Aquelas casquinhas mais ressecadinhas, né? Então é você procurar um uso diferente para um determinado produto que já é consumido de uma forma tradicional, né? Vamos dizer assim. E aí você dá um uso completamente diferente para o teu doce, e aí acaba surgindo uma nova tendência, né? Você consegue implementar uma nova tendência no mercado. Então, a criatividade com o uso diferente é excelente, tá? É muito legal e é muito bem-vinda no mercado, muito bem aceita no mercado. O E do Scamper é de eliminar. O que você pode eliminar do projeto para que ele fique mais simples? Vou dar um exemplo prático para a gente. Se você tem um projeto, uma festa com 100 doces personalizados, você consegue equilibrar as modelagens entre mais simples e mais complexas para simplificar o seu projeto final e ele viabilizar também, né? Porque imagina se você tem 100 doces personalizados com modelagem complexa. Vai ser muita trabalheira, né? Então a gente precisa dar uma equilibrada entre modelagens mais simples e mais complexas, que a gente vai ganhar tempo com a modelagem mais simples para poder perder, né, mais tempo nas modelagens complexas. Então, essa questão de você eliminar, e aí o eliminar entra onde? É porque se você deixar a critério do seu cliente, é óbvio que ele vai escolher sempre as modelagens mais complexas e mais impactantes. Então, quando o cliente chega até a gente e a gente começa a orientar ele, né? É uma das nossas funções, é orientar nosso cliente, isso em qualquer área, não só do personalizado, tá? Isso em qualquer área da confeitaria. A gente precisa orientar os nossos clientes que muitas vezes chegam para a gente perdidos, tá? Eles só sabem o tema, eles só sabem a quantidade de convidados e a gente tem que orientar pelos sabores, pela combinação que dá certo de sabores, pela complexidade das modelagens para fazer a harmonia da mesa, ter a diferença entre modelagem mais simples, modelagem mais complexa, maior ou menor, tá? Então faz parte do nosso trabalho orientar o cliente. E aí nessa orientação a gente elimina essa, como vou dizer, falsa impressão do cliente de que se ele colocar só modelagem maravilhosa, modelagem complexa pra caramba, a mesa dele vai ficar melhor. Isso é uma grande besteira, né? Porque, na verdade, o bonito é justamente a composição entre elas, né? A variedade de modelos, tá? Então, a gente elimina do projeto esse excesso dessa carga de detalhes, né? Para poder viabilizar a nossa execução e até o pagamento dele, né? Porque, claro, em raríssimas ocasiões o cliente não reclama, tem dinheiro para pagar qualquer valor de doce, né? Mas até para viabilizar o pagamento dele também, a gente faz essa composição entre modelagens mais simples e mais complexas para poder fazer um orçamento razoável, né, para ele. Então, eliminar entra nesse sentido. E saindo um pouquinho da parte de doces, como a gente poderia utilizar esse eliminar? É processo mesmo, processo que simplifique a sua vida, tá? Vamos supor que você embale bem casado por bem casado, unitariamente, dê um laço na hora de cada um. Se você eliminar aquele laçarote, né, com papel, como eu vou dizer, o transparente, o celofane, né, e mais o por fora,
o crepom ou o tecido, se você tira essa nova embalagem por fora, já simplifica, já é menos uma embalagem, porque cada bem casado você embala 2 vezes, né, gente? Se você não tá fazendo aquele naked, que agora é maravilhoso, que eu acho lindo, que é só um celofanezinho e deixa aparente aquele tanto de recheio que deixa a gente com água na boca, eu sou apaixonada por aquele modelo, mas tem gente que ainda prefere o tradicional. Então, se você simplifica um processo, é exatamente o que a gente está falando. É eliminar um processo para poder facilitar o teu trabalho. Outra forma de fazer isso, panela que mexe o brigadeiro sozinho. Você está eliminando um processo de você ficar ali mexendo o brigadeiro, a massa, o tempo necessário. Ele vai simplificar o seu trabalho. Enquanto a panela está fazendo, você está fazendo outra coisa. Entendeu? Então, é nesse sentido que o método Scamper ele trabalha. É eliminar alguma coisa do seu projeto para simplificar e viabilizar o seu projeto, tá? Torná-lo mais simples. E o R, que é o último, é o de reorganizar, tá? Como que você pode reorganizar esse seu projeto para tornar ele mais produtivo, mais eficiente? E aí a gente falou tanto nisso já numa das nossas lives da maratona, de como organizar nossa produção, que é justamente a linha de produção. Vou trazer um exemplo para a gente. Linha de produção, ela reorganiza mesmo esse projeto e te dá muito mais agilidade. A gente trabalha muito mais ágil. E aí a gente terminou, então, o método Scamper. Eu vou colocar na tela de novo para vocês anotarem, mas se vocês quiserem acompanhar, é SCAMPER, Scamper, tá? Então vamos lá, a gente já falou sobre esse método. É importantíssimo que você faça essas perguntas para vocês. Eu vou revisar de novo as perguntas. Substituição. O que aconteceria se você trocasse um item por um outro item no seu projeto? Combinação. O que surgiria no seu projeto? O que aconteceria no seu projeto se você unisse 2 elementos? Adaptação. O que você pode fazer para adaptar esse seu projeto numa nova realidade? E nesse caso, se encaixa bem no nosso cenário de isolamento. O M, modificação. Tá? O que você pode modificar no seu projeto para que ele tenha mais valor para o seu cliente? Tá? Ou que ele te dê um resultado melhor. O P, procurar usos diferentes. Quais as utilidades novas que você pode dar para o seu projeto ou para algum produto que você já tenha? Como que você pode oferecer ele de forma diferente? Eliminação. O que você pode tirar do projeto para simplificar e viabilizar o seu projeto? Tá? E o R, de reorganizar. Como que você pode reorganizar esse seu projeto para que você tenha um resultado, uma produção mais eficiente, tá? Então, esse é o método Scamper. Então, vamos lá. Tirando o Scamper, o que mais você pode fazer para aguçar a sua criatividade? Faça associações o tempo inteiro. Aonde a gente tiver, a gente pode fazer associações. Observa as situações cotidianas e vai fazendo essas associações com a sua realidade, fazendo, claro, as alterações. Eu vou dar um exemplo. Aliás, eu vou dar alguns exemplos, né? Você foi a algum restaurante e achou super interessante a forma que eles apresentaram aquela sobremesa, a forma que eles serviram aquele doce ou aquele prato normal mesmo, às vezes é um prato diferenciado, né? Algum formato de doce diferenciado. E aí você traz isso para sua realidade, né? Para sua produção, tá? E aí acaba surgindo um novo produto do seu cardápio. Então você faz uma associação de uma situação cotidiana que você nem esperava acontecer, né? Outro exemplo, você viu algum maquinário de algum outro setor que fora a confeitaria, que facilitava aquele processo e que você poderia adaptar para a realidade da confeitaria, tá? Vamos supor, de onde vocês acham que surgiu a laminadora de pasta americana?
certamente foi da máquina de passar a massa de macarrão, entendeu? De afinar aquela massa de macarrão. Certamente foi dali. E a pessoa, alguém, eu não sei quem foi, mas de qualquer forma agradeço quem fez, porque facilita muito o nosso trabalho. Certamente essa pessoa viu e achou que poderia utilizar isso, trazer isso para a confeitaria, para poder laminar a pasta americana. E aquela massa é uma bênção, gente. Ela sova a massa pra gente, a gente não precisa mais ficar fazendo força. Então, assim, é a associação que alguém fez em algum momento e trouxe para a confeitaria um maquinário que não era originalmente da confeitaria, tá? Então, você também pode fazer esse tipo de associação. Viu uma ferramenta em algum lugar, algum artesão trabalhando com alguma ferramenta e acha que você vai conseguir fazer uma modelagem legal com essa ferramenta, traz para a sua realidade, tá? Outro exemplo, foi numa festa, num casamento, viu uma decoração interessante, com flores, num painel interessantíssimo. Tira foto, guarda e reproduz isso num doce. Traz isso para o seu doce, tá? Então, assim, a gente pode fazer associações o tempo inteiro, tá? Aonde a gente está passando por situações que a gente pode trazer para nossa realidade, tá? Então, tenha sempre isso trabalhando na sua cabeça, esse dom de associar coisas nada a ver com confeitaria e que você traga para a sua realidade, tá? Outra característica muito legal para você trabalhar e que vai te ajudar muito com a criatividade, seja curioso. Curiosidade. Procura. Busca informação o tempo inteiro. E não se limita só à confeitaria, não. Começa a catar o máximo de informações que você puder inerentes ao seu negócio, claro, né? Não adianta a gente querer pegar informação de famoso que se divorciou de outra pessoa, do parceiro. Isso não vai acrescentar nada pra gente. Estou falando em relação ao nosso negócio, tá? Mas não só as técnicas de confeitaria, tá? As outras informações também são muito importantes, tá? Na verdade, essenciais para que a gente tenha sucesso no nosso negócio, tá? E quanto mais informações a gente tiver de áreas diferentes, a nossa capacidade cerebral, ela também expande, tá? E, obviamente, a criatividade também. Então, quando você abre o seu leque de informações, a sua capacidade criativa, a sua capacidade de fazer associações, ela expande consideravelmente. Leitura também é super importante, super importante. Começa a ler, fazer leituras de coisas que você não tem ainda, de conhecimentos que você não tem, tá? Vamos supor, se você não conhece muito de finanças, começa a pesquisar e ler alguma coisa de finanças, ou de gestão de empresa, ou de organização do ambiente de trabalho, ou de legalização de empresa, tá? Então, a gente tem diversos assuntos para a gente pesquisar e expandir o nosso leque de informações, tá? Parece um pouquinho cansativo, mas na real acaba virando um hábito. Isso é hábito. Quando você se habitua a querer cada vez mais informações e que te facilitem, óbvio, porque você acaba com uma vulnerabilidade sua, né? Você está vulnerável. Se você não tem esse conhecimento, você está vulnerável. Qualquer pessoa que fale qualquer outra coisa para você, você vai ter que aceitar como verdade, certo? Porque você não tem esse conhecimento. Então, quando você adquire esse conhecimento, você cessa a tua vulnerabilidade, entendeu? E aí, quanto mais informações você tem, mais sólido é o seu negócio, mais forte é o seu negócio, tá? Porque você sabe sair de diversas situações. Então, expanda o leque de informações de vocês, sai um pouquinho da área só de confeitaria
para poder vocês também expandirem essa criatividade. Às vezes a gente começa a estudar, vamos supor, publicidade, a gente tem uma ideia que melhora demais o nosso marketing, que melhora demais o engajamento dos nossos clientes e que trazem vendas muito, muito mais expressivas, muito mais significativas, tá? Ou vamos supor que a gente está estudando como legalizar a empresa. Com a legalização, sabendo legalizar, a gente já economizou uma consultoria com uma outra pessoa, com um profissional da área. Tudo bem que é importante, cada macaco no seu galho, né? É importante uma consultoria de uma pessoa especializada, mas quando você tem esse conhecimento, você já tem um outro nível de conversa com esse profissional, certo? Então, seja curioso, procura o máximo de informações que você puder e bota a tua criatividade para explodir, tá? Cria o hábito de... Isso é muito legal, gente. Essa sacada é muito legal. Eu uso demais. Cria o hábito de ter um caderninho ou uma agenda, ou então usa o bloco de notas do celular e começa a anotar, faz uma pastinha, sacadas do dia. Ou então, enfim, sei lá como é que você vai chamar isso. E aí, tudo que você tiver de sacada no dia, o que você achar interessante, passou por um momento, achou interessante, anota aquilo ali. Teve uma sacada do nada, tá na fila do banco, fala, nossa, eu podia fazer isso no meu negócio, que ia me facilitar muito. Anota, porque a gente esquece. Começa a anotar. Por mais que você não tenha o hábito de chegar no final do dia ou no outro dia, sei lá, e olhar todas as suas sacadas, estudar todas as suas sacadas, quando você precisar dela, o seu cérebro vai te avisar que você já teve aquela sacada e você vai saber onde procurar. Você vai saber aonde pesquisar. Você já sabe que você vai ter anotado. Tá? Então, começa a anotar. Eu tenho o meu caderninho de sacadas. Eu uso demais. Tenho, sei lá, para mais de 200 sacadas anotadas. Tá? E toda vez que eu preciso, eu recorro ali e vou trabalhando. Inclusive, tem muitas das minhas lives que eu tirei dali. Tá? De dúvidas e de soluções que eu tinha durante o dia, do nada, né? Porque nossa cabeça não para, né? A gente tá fazendo as atividades cotidianas, mas a nossa cabeça tá fervilhando. Então, muitas das vezes as minhas dúvidas e as minhas sacadas anotadas ali viraram temas das nossas lives da maratona, tá? Então, começa a anotar que eu tenho certeza que vocês vão tirar muita coisa legal. E outra coisa, uma sacada vai puxando a outra. Às vezes você bate o olho em uma, você já está num outro momento, né? Já vivenciou várias situações que você melhora aquela sacada, que você tem outra sacada em cima dela, tá? Tenha o hábito de analisar o trabalho do outro profissional. Gente, isso é muito interessante, isso é muito importante que você tenha esse hábito, crie esse hábito. E aqui eu não estou falando de criticar o trabalho do colega, não, tá? Pelo contrário, eu estou falando para você usar ele de inspiração, para você analisar o trabalho dele, ver se tem pontos errados, a gente também tem que ver, para a gente não cometer, afinal a gente não precisa passar pelo mesmo erro, né? Então a gente aprende com os erros que tem naquele trabalho, mas principalmente a gente tenta se inspirar para o que está acertado, para o que está certo ali, né? Começa a analisar os detalhes que o profissional colocou no trabalho, como ele harmonizou as cores, como que ele conseguiu algum resultado. Às vezes tem algum elemento suspenso que desafia a gravidade e você achou aquela estrutura intrigante. Começa a se questionar como é que ele conseguiu aquele resultado. Se você tiver acesso a ele, até pergunta para ele, não tem problema nenhum. Algumas pessoas são super acessíveis, outras nem tanto, mas o máximo que vai acontecer é ele não te responder, né? Então, assim, não tem problema. E o principal de tudo, gostou do trabalho de algum profissional, gente, elogia, não custa nada. Não custa nada, pelo contrário, você só ganha a simpatia das pessoas, né? Todo mundo gosta de ser elogiado. Por mais que a gente não trabalhe muito com ego, a gente trabalha por paixão mesmo a confeitaria, por paixão de proporcionar
alegria para os clientes que recebem os nossos produtos, sempre é bom a gente receber um elogio, né? Todo mundo gosta. Então, se você gostou do trabalho de algum profissional, elogia para ele. Não tem problema nenhum. O máximo que vai acontecer é você ganhar uma pessoa, a gratidão dele, você ganhar a gratidão dele e abrir uma porta para alguma amizade ou alguma troca de experiência, tá? Então, tem esse hábito de analisar, não é criticar, é analisar o trabalho de outro profissional, que dali a gente pode tirar muita coisa boa, tá? Muita coisa boa mesmo. Começa aí nas festas, ao invés de ficar só batendo papo, vai à mesa do bolo, começa a dar uma olhadinha no trabalho do profissional. Nas padarias, começa a dar uma olhadinha como é que foi feito o determinado doce, qual foi a harmonização de sabores. Às vezes a gente consegue harmonizações maravilhosas. Vou dar um exemplo para vocês. Pistache e frutas vermelhas combinam maravilhosamente bem. Só que visualmente você talvez não achasse que ia combinar. Mas o sabor é maravilhoso dos dois juntos. E aí, isso você pode tirar de um outro profissional, né? Viu esse produto de algum outro profissional e achou interessante? Traz para sua realidade. Melhora até isso, não é só cópia, tá, gente? Melhora. Não vai pegar o cardápio do coleguinha e vai copiar. Não é isso que eu tô falando, pelo contrário. A cópia é a pior coisa que você pode fazer no teu processo criativo, tá? Ele acaba com a tua criatividade mesmo. Quando você tem esse hábito de só copiar o trabalho de um outro profissional, você acaba matando a tua criatividade mesmo, tá? Então, assim, não tenha esse hábito de só copiar, porque isso vai minando a tua criatividade. Na verdade, o teu cérebro fica preguiçoso, tá? Você acaba com esse processo criativo e aí fica só com aquele hábito de pesquisar um modelo que você goste para copiar. Não é isso que a gente quer, tá? A gente quer trabalhar com inovação, a gente quer trabalhar com exclusividade, né? Então, assim, não copia não, porque é muito feio, tá? Então, assim, você pode sim se inspirar, você pode e deve se inspirar no trabalho do coleguinha, sim. A gente aprende demais com o trabalho das outras pessoas, mas não copia não, porque pode te prejudicar muito, tá? Fora a responsabilização de plágio, tá? De jurídico mesmo. Isso pode te dar um problema, uma dor de cabeça bem feia. Então, adapta sempre a tua realidade, bota o teu jeitinho. Cada profissional tem um jeito de trabalhar. É quase que impossível você querer copiar tudo, né? Mesmo que você pegue o mesmo modelo e bote um do lado do outro, você vai ver a diferença entre o original e o que foi reproduzido a partir dele, tá? Cada profissional tem um jeito de trabalhar, e eu não tô falando que o original é sempre melhor, não, tá? Pelo contrário, às vezes a cópia pode ser muito melhor. Mas continua sendo cópia. Concorda? Que mesmo que seja melhor, continua sendo cópia? Então não é isso que a gente quer, não. Não tem esse hábito, não. Vou dar um exemplo onde vocês podem pegar um exemplo de um outro trabalho e trazer para o seu, dando um valor diferente. Imagina que você viu um profissional entregando um bolo numa caixa, dessas caixas altas, né? É difícil de encontrar caixa alta para bolo, principalmente de bolo de andar. Então, se você viu uma caixa legal sendo utilizada, pega esse modelo, começa a cotar. Cota esse modelo com algum profissional de caixas e coloca alguma estrutura diferente. Às vezes é um modelo de abertura diferente que seja mais interessante para você. Cria a sua própria caixa, tá? A sua forma de embalar mesmo, tá? E aí isso vai dar a sua cara, a sua identidade para o seu negócio. O cliente vai bater o olho naquela caixa e vai saber que é da sua marca, tá bom? É um exemplo do que você pode fazer nessa questão de usar o trabalho de outra pessoa como inspiração. Uma outra forma de você, que
muito eficiente na hora de você expandir a sua criatividade é o networking, tá, gente? Principalmente, na verdade, o ideal real é que você faça o networking com pessoas do teu ramo, né? Com as pessoas que trabalham com a mesma coisa que você. Claro que você pode fazer networking com pessoas da área de informática, da área de direito, você pode, não tem problema nenhum, é maravilhoso. Né? Acaba entrando naquela outra coisa que a gente falou de expandir as nossas informações. Mas para o que a gente quer, para a criatividade no nosso trabalho, para a criatividade na confeitaria, o mais interessante é que você converse com profissionais da área. Cara, a internet democratizou demais isso. Viu? Você conhece algum profissional que você se inspira, que você gosta do trabalho? Manda uma mensagem para ele. Não tem problema não, gente. Isso aí você não vai pagar nada, tá? Manda uma mensagem para ele, começa a criar um networking, troca a experiência. E aí, toma cuidado, não é só sugar, tá? Porque tem muitas pessoas que entram na nossa mídia social e só fica assim, cadê a receita? Como é que eu faço isso? Tipo, a pessoa não faz um elogio, a pessoa não dá uma sugestão, a pessoa não faz nada, ela só quer sugar a informação. Então, assim, é um perfil que não é muito legal, tá? Em área nenhuma, e na confeitaria também, tá? Mas começa a criar networking, a gente precisa de troca. Independente se a pessoa está iniciando, se a pessoa tem 10 anos de confeitaria, a gente precisa trocar sempre, porque cada pessoa pensa de uma forma, tá? E cada pessoa pode dar uma solução diferente para a mesma situação. Então, quando você tem um networking, é aquele negócio de duas cabeças pensam melhor do que uma. É a mesma coisa. Às vezes a gente tem uma situação, e aí eu vou dar um exemplo. Isolamento social. Nesse período que a gente está vivendo agora, cada confeiteiro tem uma solução para sobreviver a esse cenário. Tá? E com o networking você consegue criar essa troca. Tá? Essa troca de experiências. Então, começa a criar o seu networking, o seu círculo de amizade, e aí eu não estou falando amizade pessoal, né? Eu estou falando de amizade profissional. Né? Começa a criar o seu networking, o seu círculo, que quando a gente conversa com pessoas da nossa área, a conversa flui. Tá? Você entende, se eu falar para você que eu passei dificuldade com a temperatura do chocolate, você vai me entender. Agora, se eu falar com uma pessoa de TI, por acaso, de informática, ela não sabe por que passou a dificuldade. Foi com a temperatura? Foi a falta de equipamento? Entendeu? Então, assim, ela vai ficar cheia de dúvida. Mas se eu falo para você, nossa, eu utilizei o chocolate nobre e não deu certo. Não cristalizou. E aí você já vai saber o porquê. Você já vai ter na ponta da língua. Falta de temperagem. Agora, se eu converso isso com uma outra pessoa que não é da área, já fica um pouco mais difícil. Então, assim, quando a gente conversa com pessoas da nossa área, do nosso ambiente, que estão vivenciando as mesmas coisas que a conversa flui muito mais, tá? E a troca fica muito mais facilitada, tá? E outra coisa, quando a gente conversa com pessoas que passam pelos mesmos problemas que a gente se sente representado. Vocês já passaram, por acaso, nessa quantidade de lives que estão acontecendo agora, dos profissionais, já passou por algum stories de algum profissional contando algum caso ou alguma dificuldade que ele tenha passado e você falou, nossa, mas eu vivi exatamente isso? É isso, a gente se sente representado, a gente se sente e a gente cria uma identificação com ele. E é esse profissional que é legal você criar o networking, tá? São esses que a gente tem identificação tanto da personalidade quanto identificação com o conteúdo, com o jeito de transmitir, é que a gente precisa manter no nosso networking, tá? E essa troca, eu tenho certeza que é uma das formas mais eficientes de você explorar a sua criatividade. Porque numa conversa, aqui só eu tô falando, né? Mas se você começar a conversar comigo, a nossa conversa vai fluir, vai para outro nível que eu não estava nem prevendo,
Isso é em razão da minha criatividade em combinação com a sua, tá? Então, o networking é uma das formas mais eficientes que se tem de você explorar a sua criatividade, tá? Que você pega um pouquinho da ideia do outro, combina com a sua e vão desenvolvendo uma nova ideia juntos, beleza? Outra forma da gente aguçar explorar a nossa criatividade brainstorms e mapas mentais. O que é brainstorm, Fernanda? Brainstorm, a gente precisa é um processo, na verdade, que você passa para poder desenvolver uma ideia, tá? Então, são 3 passos que você precisa seguir. A primeira é realmente uma enxurrada de ideias. Você vai pegar uma ideia principal e vai anotar, botar num papel tudo que vier na sua cabeça relacionado com aquela ideia. Tudo, por mais desconexa que pode ser. Vamos supor, bolo, você vai botar recheio, pasta americana, tábua, entrega, decoração, fita, enfim, você vai anotar tudo que você possa imaginar, tá? Sem se preocupar em coordenar as ideias, não. Aí você não vai nem se limitar, você vai botar qualquer coisa que tenha relação, um mínimo de relação com o assunto no papel. Depois que você fez isso, você vai analisar o que é realizável naquele momento, tá? O que é possível para você naquele momento. Vamos supor que você pense bolo, mas você não tem pasta americana. Não tem pasta americana, então você não tem como fazer um bolo decorado com pasta americana naquele momento, certo? Você vai fazer um bolo, mas você vai fazer um outro tipo de decoração, ou com chantininho, ou com merengue, ou com, enfim, com o que você quiser em cima, ganache, tá? Ou naked, mas você já excluiu a pasta americana ali porque você não tem. Então você, no primeiro momento, você já tinha listado mesmo a pasta americana, porque nesse primeiro momento não fazia, não precisava você se limitar, mas nesse segundo momento você vai excluir dessa lista o que não é realizável naquele momento, tá? E aí você vai filtrar essas ideias. Depois que você filtrou o que não é realizável, o que é impossível naquele momento, você vai analisar quais são os prós e os contras. Vou dar um exemplo. Você tirou pasta americana do bolo, tá? Aí você tem 2 opções, chantininho ou merengue. O que vai ser mais estável para o calor? Nossa, aqui no Rio de Janeiro tá muito quente. Será que não é melhor eu botar um chantininho estabilizado do que botar um chantilly simples ou um merengue francês? Não sei, eu tô chutando, tá, gente? Tô só cogitando as ideias. Então, assim, você vai começar a analisar o que é melhor naquela situação para você. Feito esses 3 passos, anotou todas as ideias, mesmo que descoordenadas. Filtrou o que é viável no momento e discutiu prós e contras e chegou num custo-benefício do seu projeto, né? Numa viabilidade do seu projeto, aí sim você vai para o mapa mental, tá? E aí você vai fazer as conexões. Filtrei, achei que o chantininho estabilizado vai me dar o melhor resultado, o melhor custo-benefício nesse momento. Aí sim você vai pegar as ideias. Olha, para um bolo de chantininho, então eu vou precisar da tábua de bolo, puxou a ideia. Vou precisar do creme para chantilly, puxou a outra. Corante tal, e aí você vai criando realmente o seu projeto. Essa é a ordem direta. Fez o brainstorm, filtrou. Brainstorm realmente é uma chuva de ideias, tá, gente? É uma chuva de... o nome é exatamente isso. Ela denota justamente isso. É uma tempestade de ideias, tá? Então, surgiu a tempestade de ideias, analisou a viabilidade, analisou o custo-benefício, chegamos no mapa mental, fazendo as conexões e criando o projeto final, tá? Esse é o caminho mais clássico da construção de ideias, beleza? E o brainstorm, quando você faz com outros confeiteiros, fica mais fácil, tá? E é até legal,
Você senta com o teu parceiro, tua amiga confeiteira, que seja, ou até o seu parceiro de casa, tá? O seu marido, também pode fazer com ele, não tem problema nenhum. Teu colega, enfim, mãe, filho, quem tiver disponível nesse momento, e faz o brainstorm com ele, faz a primeira fase, a tempestade de ideias. Começa a colocar todas as ideias possíveis. Vamos supor, jardim encantado, tem um tema jardim encantado para fazer. Aí você começa a conversar com a pessoa. Cogumelo, anão, fada, balanço, tronco, animais, flores, vai botando tudo, tá? Tudo completamente desconexo. Aí você vai, eu não sei fazer a fada. É inviável para mim fazer a fada, porque eu não tenho habilidade de fazer a fada. Então você vai excluir a fada, tá? Eu acho que foi para a terceira fase. Eu acho que o tronco vai me dar um visual muito mais impactante, combinado com esse bichinho aqui. E aí você já está na terceira fase, né? De ver o prós e contras. E aí, depois que você fez isso, você vai para o seu mapa mental, que aí é no papel mesmo, tá, gente? Aí é praticamente o esboço do seu doce. É onde você vai desenhar o seu doce. E eu faço muito isso, tá? Eu desenho ainda no meu papel, eu não uso só imaginação, tá? Eu coloco no papel, sim, um esboço de cada doce que eu faço. Se eu puder imprimir, inclusive, as fotos de referência que me inspiraram para aquele esboço, para aquele desenho, eu faço também, porque facilita muito na hora da produção, uma consulta mais rápida. Se você tem um esboço desenhado, você vai pegar aquilo ali e vai executar. Agora, se você não tem nada, se está tudo na tua cabeça, você fica mais perdido, tá? A tua cabeça fica um pouco mais difícil de você buscar o que você tinha pensado naquele momento. Então, mapa mental serve para isso, para você colocar no papel o teu esboço de projeto mesmo, tá? Outra dica, saia do óbvio, tá? Fuja do óbvio. Se o cliente está esperando numa festa de bosque, a raposa que todo mundo faz, né? Parece que a raposa virou o símbolo do bosque. Falou festa no bosque, a primeira coisa que botam é a raposa. Sai do óbvio, coloca um alce, coloca um coelhinho, coloca um esquilo. Todos eles fazem parte do tema. Coloca cabana, uma cabana de acampamento. Então, assim, foge do óbvio, tá? Se você quiser explorar a raposa também, tudo bem, mas assim, não precisa deixar ela como elemento principal. A não ser que você faça uma festa de raposa e não de bosque, tá? Então começa a sair do óbvio, pensa no que todo mundo faz e faz diferente, tá? É uma forma também muito, muito legal de você se forçar a pensar fora da caixinha, explorar a sua criatividade, beleza? Outra dica muito, 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 muito importante. Não tenha medo de errar e parecer ridículo. E aí eu vou falar por experiência própria, tá? Quando eu iniciei, quando eu me comprometi e falei que eu ia começar a produzir conteúdo para quem me seguia, né? Para os meus clientes, para os meus alunos, né? Eu dou aula físico, né? Aula particular física. Então, quando eu me comprometi a fazer conteúdo online, né? Conteúdo virtual, eu tive que passar por cima da minha timidez, que é gritante. Se um dia você tiver a oportunidade de me conhecer pessoalmente, você vai ver o tanto que eu sou tímida. E aí, o que aconteceu? Quando eu me comprometi com isso, eu me desvinculei totalmente da minha timidez. Botei ela no bolso e parti para cima, sem medo de errar, sem medo de vir para cá e fazer uma live não tão profissional, né, com a imagem não tão profissional, com um áudio não tão profissional, e de parecer ridículo fazendo careta, nem nada disso. Se você começar a criar um monte de empecilho, isso você acaba criando empecilho também para sua criação, tá? Então não tenha medo de errar e parecer ridículo, não. Se você acha que você precisa botar, vamos supor, numa festa, vamos botar um tema aí de
circo, se você quer botar um elemento que todo mundo vai falar assim, nossa, que exagerado, nada a ver isso aqui. Faça, se faz sentido para você, faça. Tem medo de errar não, cara. Às vezes você acerta em cheio. E às vezes você vai errar sim, mas você vai aprender com isso. Tá? Então não tenha medo de errar, não. Bota a coragem, toma um golão de coragem e parte para cima, tá? A nossa criatividade, ela é construída por várias experiências que a gente passa, né? O nosso potencial criativo, ele é filtrado um pouco guiado, na verdade, pelas nossas experiências. Então, se você não tem experiência para poder guiar a sua criatividade, fica um pouco difícil. Então, é bom que você vivencie, que você procure as informações, né, de vários assuntos, expanda o seu leque, tanto de informações quanto de experiências, para você poder guiar a tua criatividade, tá? Isso aí você consegue aumentar muito a tua criatividade com as tentativas. Se der errado, gente, tá tudo bem. Você vai colher os resultados e vai aprender. Agora, se der certo, aí você vai se agradecer por ter tentado, por ter ousado. Com certeza, porque aí a gente costuma acertar. Quando a gente acerta em cheio. Tá? E aí eu vou deixar uma frase da Nina Ortega, que é uma confeiteira também de São Paulo. Se você não segue ela, pode seguir. Ela é maravilhosa e ela fala uma frase que é muito certa e que eu estou seguindo demais, que é: quem tem medo do ridículo nunca conhece o extraordinário. Então, assim, é bem exatamente isso que a gente está falando agora, tá? Não tenha medo, tenta, cria sempre algo novo em cima do que você já fez, faz diferente, tá? E eu tenho certeza que cada vez a sua criatividade vai, sendo trabalhada e sendo desenvolvida a cada projeto novo que você faz, tá? Fez uma festa de circo, na próxima festa de circo não faz igual não, faz diferente. Faz alguma coisa a mais, alguma coisa melhor do que o que você a primeira festa que você fez, tá? Começa a botar isso em prática, que a tua criatividade vai aumentar muito. Por último, eu quero falar de onde que eu tiro inspirações para os meus doces, tá? De onde que eu tiro as referências. Além de tudo isso que eu falei, de associações do cotidiano, né? Enfim, de decoração de interiores, de sobremesa de restaurante, de decoração de casamento. Às vezes, até numa camisa de uma criança, você vê uma imagem com, sei lá, com algum animal legal, com uma feição bonitinha, e você tira isso de molde, né, de inspiração para o seu doce. Então, além das coisas cotidianas que a gente não está esperando, né, eu tiro minhas inspirações de filmes, de desenhos de infantis, de trabalhos de outros confeiteiros, é óbvio. Em relação a filme e desenho, gente, é muito importante você falar que, assim, vamos supor, se você recebeu uma encomenda de Frozen, por mais que você saiba os elementos certinhos que tem certinhos não, mas assim, os elementos mais utilizados, vamos dizer assim, Floco de Neve, Elsa, Anna, Olaf, o Sven, né, que são os mais trabalhados. Não se limita a isso, não. Procura o filme. Se você tiver a oportunidade de ver o filme, começa a ver referência, ver a cidade, como é que é, tá? As cores que tem na cidade, as cores que tem na vestimenta das pessoas, tá? E aí isso vai te dando uma inspiração bem legal. Com desenho, a mesma coisa. Às vezes a gente tem Patrulha Canina. Dá uma olhadinha no desenho. Vê, às vezes a expressão, você sabe que um boneco fica o tempo, a maioria do desenho com uma das sobrancelhas levantadas, você já vai conseguir explorar isso no seu doce, tá? Então, usa o filme, usa o desenho de referência também, tá? E não precisa ver o filme inteiro não, tá, gente? Porque também a gente não tem tempo para isso. Mas às vezes até na hora da tua produção,
tá fazendo um brigadeiro, deixa uma televisão perto ou no teu celular e vai vendo alguma parte daquele filme, que ali você já pode tirar alguma sacada, alguma referência, tá? Trabalhos de outros confeiteiros. Aonde que eu procuro? Primeiro no Pinterest. Eu não sei se vocês conhecem. Tem aplicativo para o celular e ele pode ser acessado também na internet. Eu recomendo demais, que no Pinterest só tem trabalho lindo, gente. É muito maravilhoso. E aí você pode pesquisar tanto os termos em português quanto em inglês também. É bem legal você procurar em inglês, ou espanhol também, porque você pega o trabalho dos profissionais lá de fora, tá? As tendências que às vezes nem chegaram aqui no Brasil. Então, o Pinterest é muito legal para utilizar esse tipo de busca, fazer esse tipo de busca. No Instagram também eu utilizo demais. Eu estou falando aqui na ordem que eu procuro, tá? Primeiro Pinterest, depois Instagram. Vai na lupinha de busca e coloca as hashtags, tá? Doces personalizados, doces e o tema que você vai procurar, tipo doces circo rosa, doces jardim encantado, nas próprias hashtags, tá? Ou então, se você tá pesquisando algum tema de festa de menino, aí você bota hashtag festa de menino, hashtag festa adulta, tá? E aí você tem diversas inspirações, diversos trabalhos que utilizaram aquela hashtag, tá? Que classificaram com aquela hashtag. Facebook é o terceiro que eu utilizo. Também dá para fazer a pesquisa na busca do Facebook. Ali é um pouquinho mais chato, tá? Porque aí você tem que tirar, na verdade, grupo, página, que tem essa palavra que você buscou no nome. Então, deixa só as publicações, que aí vai ficar mais fácil de você encontrar trabalhos, tá? Trabalhos que eu digo imagens. Mas o Facebook também é uma boa ferramenta de procura, tá? De busca. O Google também é super fácil de procurar qualquer coisa no Google, né? Jogou o tema, jogou doces personalizados, vai vir uma enxurrada de fotos. Porém, são fotos que não são tão bonitas, tá? Vai vir fotos de tudo quanto é jeito. Então, assim, eu não gosto muito desse tipo de procura porque acabo perdendo um pouco mais de tempo. Eu costumo utilizar mais o Pinterest e o Instagram para fazer essas buscas, mas eu não excluo o Google, não. O Google eu utilizo mais para estratégia de marketing, tá, gente? Aí eu uso muito o Google e uso muito o Instagram também, tá? Mas isso aí a gente conversa numa outra oportunidade. E por último, a última plataforma que eu utilizo é o YouTube. Que aí vamos supor, eu tenho uma festa num tema Cinderela. Eu não sei, não tenho ideia de como que eu vou fazer aquela estrutura daquele carro, né, de abóbora que é transformado na carruagem. Eu vou no YouTube e eu procuro saber se alguém já fez algum vídeo ensinando a fazer aquela estrutura. Se tiver, ótimo, eu vou assistir e vai me dar um super retorno. Mas se não tiver, tudo bem também. Aí eu vou para outra plataforma de busca, tá? Então, todas essas plataformas que eu falei são super boas para a gente pesquisar. E outro trabalho legal para a gente usar de referência também são os trabalhos em biscuit, em velas, tá? Em velas decoradas de topo de bolo, também é muito legal. E é isso, gente. Explorem a criatividade de vocês, bota ela para expandir, para desenvolver o máximo que vocês puderem. Realmente um trabalho de desenvolvimento, de músculo, de trabalhar o músculo da criatividade, tá? É um trabalho diário, dá muito resultado, tá? Então, assim, claro que a Fernanda de hoje, de mais de 7 anos de confeitaria, tem um nível de criatividade muito maior do que a Fernanda que iniciou lá atrás, sem nenhuma experiência, né, vivida, sem nenhum networking, sem saber as plataformas disponíveis para pesquisar. Então, isso foi sendo desenvolvido ao longo dos tempos, tá? E você é plenamente capaz de ter esse nível de criatividade também para a sua empresa, para o seu negócio, para os seus doces, tá bom?